Olá pessoal, aqui é o Igor novamente. Estamos retomando para a nossa segunda aula do módulo de gravitação. E hoje nós vamos estar falando sobre o quê? Sobre a gravitação universal e os satélites. Retomando um pouquinho da aula anterior, que a gente tinha falado sobre o movimento dos astros, explicados através de quem? Das leis de Kepler. O que é que ele tinha feito, gente? Basicamente, a partir de uma série de dados, ele conseguiu dar explicações matemáticas simples que conseguiriam dar conta das previsões da órbita, da posição, do período dos planetas. Mas percebam que nisso tudo ele consegue explicar o que acontecia, mas ele não conseguiu explicar o porquê aquilo acontecia. E é aqui que vai entrar a colaboração de uma outra pessoa também muito famosa, um tal de Newton. Todo mundo conhece ele, realmente fez muita coisa. E o que é que ele fez tanto? Ele começou por dar contribuições matemáticas. Talvez você não esteja gostando muito dele agora. E o que ele fez foi criar o que a gente entende hoje como sendo o cálculo superior. Se por acaso você entrar na universidade, eventualmente para um curso de exatas, você provavelmente vai pagar algumas disciplinas como sendo cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ou talvez cálculo integral. Tudo isso é derivado do que este cara conseguiu produzir. E a partir daí, ele conseguiu explicar, por exemplo, cada uma das leis de Kepler, o porquê que elas aconteciam. Tudo bem? Além disso, com um embasamento matemático mais forte, ele conseguia chegar a conclusões que eram mais precisas a respeito do que estava acontecendo. E uma das coisas que ele afinou é que Kepler falava a respeito da gravitação de corpos celestes. Mas percebam que o nome dessa aula é o quê? Gravitação universal. E o que é que ele quis dizer com isso? Gente, Newton disse que todo corpo se atrai. Você existe, você tem massa, você atrai. Então, o que mais que ele disse pra gente? Daqui, a gente pode dizer que todo corpo se atrai. Certo. Mas, se eles se atraem, isso quer dizer que provavelmente tem uma força que vai estar por aqui. Newton verificou que essa força era proporcional às massas. Ou seja, se você tem dois corpos levinhos, era diferente de você ter um leve e um pesado. E por sua vez era diferente de ter dois pesados. Quanto mais massa a gente tinha, mais força a gente tinha. Então a gente vai ter a massa de um e a massa do outro. Além disso, ele reparou que igual a ímã, gente, imãzinho pequeno e imãzinho grande, o que é que vai acontecer? Eles se atraem. Dois ímãs pequenos se atraem mais fracos, dois ímãs mais fortes se atraem com mais força. E quando você deixa o ímã longe, gente, fica fraquinha a força, não é? Mas na medida que você vai aproximando, a força aumenta. Então, igual aos ímãs, ele viu que isso era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, na medida que a distância aumenta, a força diminui. E diminui rapidamente, porque a distância está ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, só que disso daqui, ele viu que não dava simplesmente para falar que a força seria isso. Ainda faltava algo. E a partir daí, ele viu que tinha uma constantezinha aqui, que era necessária para poder fazer com que esse número desse certo. E como que ele fez isso? Ele pegou uma mola, uma coisinha assim. Imaginem que na medida que ela torce para um lado ou torce para o outro, como é uma mola, ela vai dar uma certa resistência. Então, de acordo com o tanto que ela vira, a gente consegue saber qual que é a força que está sendo aplicada. Nesse pedacinho da mola, ele pendurou aqui uma hastezinha e colocou uma bolinha na ponta. O que é que vai estar acontecendo? Ele pegou uma outra massa e colocou aqui. Ela se atrai, não se atrai, gente? Na hora que ela se atrai, deixa eu colocar aqui visto de cima, isso aqui vai girar. Então, na medida que gira, quando ele ia mexendo com a distância, ele conseguia confirmar que realmente era com a distância ao quadrado. Quando ele mudava a massa, se ele colocasse uma massa maior aqui, isso aqui vinha mais. Se ele colocasse uma massa menor, isso vinha menos. Então percebam que, sabendo da massa da bolinha, sabendo da massa do que ele estava colocando e sabendo da distância, beleza, ele conseguia saber de muita coisa. E sabendo da torção, ele sabia da força. Então daqui, bastou continuar fazendo a parte matemática, passou a distância multiplicando, as massas dividindo, chegou ao G. Tá, tudo bem, Igor, bacana. Ele fez um bocado de coisa matemática interessante aí que eu nunca teria pensado. Pois é. E essa foi a parte genial dele, mas não parou por aí. E vamos ver o seguinte. Na hora
em que a gente tem essa história de que as forças se atraem, você pode estar se perguntando, tá, eu estou vendo isso aqui numa tela, por que a tela não está voando na minha cara? Muito justo. Vamos supor o seguinte, vamos supor que você pese fantásticos 100 quilos e que o seu monitor, ainda mais fantasticamente, pese 10 quilos e que vocês estejam a uma distância de 1 metro um do outro. Então, o que é que acontece? 100 vezes 10, a gente teria aqui 1000. 1 ao quadrado dá 1. Então está faltando quem? G. Gente, G é um número bem pequenininho. Ela vale, pessoal, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. E, gente, vocês têm alguma perspectiva de quão pequeno é esse número daqui? Eu vou escrever para vocês darem uma olhada. Ele ficaria como 0, temos 10 a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Então, na hora que a gente multiplica por 1000, gente, que é o que está acontecendo aqui, basicamente é como se essa casa, é como se a vírgula andasse o quê? 3 casinhas para trás, não é isso? Então, ela, em vez de estar aqui, ela ia andar 1, 2, 3. Ela ficaria nesse ponto. Ou seja, essa é a fantástica força de atração que existe entre você e seu monitor. Para colocar um pouquinho de perspectiva, vocês lembram que o peso é massa vezes gravidade, né? Então, vamos pensar no peso de um grão de areia, de 1 grama. O peso dele, então, seria o quê? A massa, que é 1 grama, ou seja, 0,001 kg, vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso dela seria o quê? 0,01 newton. Olha a diferença de tamanho entre isso daqui e isso daqui. Olha a quantidade de zerinhos que a gente tem. Veja bem, se um peso de 1 grama é isso, a força de atração entre você e o seu monitor, ou entre você e seu paquerinha, é o quê? Nada. É por isso que não adianta simplesmente passar do lado, não vai colar em você. Tem que ir lá e falar. Tudo bem? Então, e como que estaria funcionando isso daqui em outro contexto? Se nós pegássemos, por exemplo, a força que existe entre a Terra e o Sol. Vamos lá, vamos apagar isso aqui. Vou dar um zoomzinho para facilitar o cálculo, certo? Vamos lá. A gente agora já sabe quanto é G, que é daquele 6,67 vezes 10 a menos 11. 6,67 vezes 10 a menos 11. Quanto que é a massa da Terra? A massa da Terra, gente, é aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 24. Coisa, né, gente? E a do Sol? Aproximadamente 2 vezes 10 a 30. Reparem que a diferença entre 10 e 24 e 10 a 30 é 10 a sexta, que é justamente o quê? 1 milhão. Pegue 1 milhão de planetas Terra, bote tudo em cima de uma balança. Essa é a diferença entre a massa da Terra e a massa do Sol. Muita coisa, né? E isso tudo tem que estar dividido pela distância ao quadrado, que seria aproximadamente 1,5 vezes 10 a 11 metros. Só que essa distância tem que estar ao quadrado, a gente não pode esquecer disso. Então, quanto que isso aqui daria? Vamos manter aquele 6,67 ali por enquanto. 6,67 vezes 10 elevado a... Na verdade, 6 vezes 2 dá 12, né? E se a gente juntar todas as potências de 10, a gente tem 24 mais 30 menos 11. Então a gente teria essencialmente 24 com 30, 54. Se a gente tirar 11, 43. E tudo isso estaria sendo dividido por 1,5 ao quadrado dá 2,25. Vezes 10 elevado a 11 ao quadrado daria 22. Então, na hora que a gente vai fazer uma divisão dessa, a gente pode até, por enquanto, ignorar esse pedacinho daqui, que ele não vai dar tanta diferença não. Daria 10 vezes a mais, 10 vezes a menos. Mas só para vocês entenderem, a gente está falando de uma força da ordem de 10 elevado ao quê? A 21 newtons. Agora a gente está falando de uma coisa pesada, né? Por exemplo, qual que é a força de atração entre você e a Terra? Se eu tenho uma massa de 70 quilos, o que acontece é que o meu peso vai ser 70 vezes a gravidade, que é 10, ou seja, 700. É muito pequenininho em relação a isso daqui, porque é somente 7 vezes 10 ao quadrado. Tudo bem? Então,
Por isso que a gente consegue dizer que a Terra e o Sol se influenciam em suas órbitas, mas você não influencia a órbita da Terra. Inclusive, talvez daqui a gente tenha um gancho interessante, porque veja bem, eu estava falando que o peso depende disso, né? Que o peso é justamente a força de atração que existe entre você e o planeta. Mas toda atração depende do planeta? Vamos dar uma olhada. A gente sabe que a gente está sendo atraído por quem? É pela gravidade, não é isso? Então, a gente sabe que o peso ele é igual ao quê? A massa vezes a aceleração da gravidade, que é aquele tanto que a gente consegue ver que a Terra está puxando a gente. Inclusive, pergunta, gente, a gravidade muda para você ou para mim? Não, ela é a mesma. Mas você tem a mesma massa que eu? Não. Então parece que a gravidade não depende da nossa massa. De que é que ela vai depender então? Vamos dar uma olhada. A gente sabe que o peso é a força que o planeta está atraindo a gente. Então ela também vai ser igual a este pedaço daqui. Ou seja, a constante vezes a nossa massa vezes a massa da Terra dividido pela distância ao quadrado da Terra. Até a gente. Ok? E essa distância aqui, gente, é do centro da Terra até a gente. Não é porque você está colado no chão que a distância é zero, não. Tudo bem? Daqui, percebam um detalhezinho. A gente tem M de um lado e M do outro, não tem? Ele está tanto aqui quanto está aqui. Então a gente pode cortar ele. Ou seja, a gravidade ela depende da constante, ela depende da massa do planeta e ela depende da distância entre você e o corpo. Então, sabendo disso, o que é que tem mais massa, gente? A Terra ou a Lua? A Lua. Não, é a Terra. Então, o que é que acontece? Onde que a gente vai ter uma gravidade mais forte? Na Terra ou na Lua? Na Terra. Por quê? Porque a massa da Terra é maior. E se a massa é maior, a gravidade fica maior. E o que é que aconteceria se a Terra de repente ficasse com a massa 2 vezes maior? A gravidade ia aumentar ou diminuir? Bom, a gente continua aumentando a massa, então a gente estaria aumentando a gravidade. Especificamente, se isso aqui ficou vezes 2, isso aqui também ficaria vezes 2. Ou seja, a gravidade é proporcional à massa do planeta. E o que é que aconteceria se o tamanho da Terra mudasse, se a Terra de repente ficasse com gases, ela inchasse, mas não mudasse a massa? Se isso daqui aumentasse? Bom, se isso aumenta, a gente está dividindo por um número maior, então a gravidade diminui. Ou seja, pessoal, a gravidade e a distância são inversamente proporcionais, só que desde que esteja ao quadrado da distância. Por exemplo, se a Terra dobrasse de tamanho, a gravidade ia ficar 4 vezes menor. Por quê? Porque 2 ao quadrado vai dar o 4 que a gente tinha ali. Se ela ficasse 3 vezes maior, gente, então 3 ao quadrado a gente teria 9. Ou seja, isso aqui ia ficar 9 vezes menor. Tudo bem? Então isso quer dizer que quando você está se afastando da Terra, tipo um satélite, vai ficar cada vez menor, não vai? Essa puxada que a gravidade faz? Vai. Eventualmente, inclusive, é quase como se ela não puxasse, porque a distância ia ficar muito grande. Tudo bem? E Newton, gente, ainda foi um pouquinho além, porque ele deu uma olhada, a órbita do planeta, ela era aquela elipse, né? Ela era uma coisinha mais ou menos assim. Então o que acontece? Enquanto ele está andando para cá, tem uma força que faz com que ele faça a curva. Que é qual força, gente? É a força centrípeta. Então isso quer dizer que a aceleração que o Sol está fazendo na Terra depende somente da massa do Sol. Do mesmo modo que a aceleração que a Terra faz em você depende somente da massa da Terra. Mas então, se isso é a aceleração centrípeta, isso quer dizer basicamente o que, gente? Já que a gravidade que está mantendo o corpo em órbita, ela vai ficar igual à aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é o que, gente? Ela depende da velocidade e ela depende do raio, da trajetória. Ou seja, da distância entre os corpos. Então a gente pode dizer que a gravidade é igual à velocidade ao quadrado de um corpo que está numa órbita circular, dividido pelo raio. Quando a gente tem um satélite, então, gente, que ele está em órbita e ele nem vai embora, nem cai.
Então o que acontece? Ele tem que ter uma velocidade que seja constante. Então essa velocidade, se a gente manipular um pouquinho mais, a gente passa esse raio para lá multiplicando, a gente fica com g e r. Então a velocidade, para que ele fique naquela órbita, seria de g vezes r. Então o que acontece, gente? Se por acaso a gravidade for mais forte, a gente aumenta a gravidade, a velocidade para ele ficar naquela órbita teria que ser também mais rápida, porque na hora que isso aqui aumenta, isso aqui vai ter que aumentar também. É diretamente proporcional? Não, porque é uma raiz. E se ele quiser ficar mais longe, gente? A velocidade tem que ser maior ou tem que ser menor? Tem que ser maior também, porque o raio vai estar aumentando. Tudo bem? E o que acontece então, gente? Vamos colocar aqui um desenhozinho. A gente vai ter a Terra, nosso planeta água, então azul. E a gente vai ter aqui um satélite, que vai estar fazendo esta órbita. Então, se ele está por aqui com essa velocidade certinho, ele mantém essa órbita mais ou menos circular. Mas o que acontece se por acaso a velocidade dele diminuir? Aí ele vai tender a fazer um círculo mais fechado, o que provavelmente vai acabar em queda. E se ele passar direto? Se ele for mais rápido, aí ele tenderia a fazer um círculo mais aberto, que provavelmente vai acabar em lançamento. Ele vai sair de órbita. Então, basicamente, gente, tem uma velocidade exata, não é nem máxima nem mínima, é exata em que ele tem que ficar para poder se manter em órbita em relação à Terra. Ok? E uma pergunta: como que a gente pode fazer para calcular a velocidade de um satélite sem necessariamente usar esses dados? Bom, uma outra coisa para a gente lembrar é que tem uma definição bem básica de velocidade. Ela é o que, gente? A velocidade é o quão rápido o espaço muda, ou seja, ΔS sobre ΔT. Se você quiser saber, por exemplo, do período em que ele vai gastar, é o tempo que ele gasta para uma revolução, esse ΔT aqui é o que a gente chamaria de tesão, que é o tempo para dar uma volta. Daqui a gente pode manipular um pouquinho e dizer o seguinte, que esse espaço daqui ia ser uma volta completa no círculo, ou seja, velocidade vezes o tempo, o período, seria 2π vezes o raio. Se a gente quiser saber então do período, que é o tempo que ele gasta para dar uma volta, basta fazer o quê? Passar o v para lá, ou seja, 2π r sobre v. O que é que a gente consegue ver daqui, gente? Que o período ele tende a aumentar se você está longe. Por quê? Porque o círculo vai ficando cada vez maior. E ele tende a diminuir se você está indo mais rápido. Por quê? Porque bem, você está indo mais rápido. Então você vai chegar logo. E tem uma coisa interessante no meio disso daqui, que é o seguinte: eles são os satélites que a gente vai chamar de geoestacionários. E o que é que seria um satélite geoestacionário? É um satélite que ele não vai sair de cima do mesmo ponto. Então imagine que você tem aqui um satélite, telecomunicações, vamos imaginar que ele seja conjunto de todas as operadoras de telefone que atuam no Brasil. E basicamente só vai funcionar o telefone enquanto essa área daqui estiver coberta. Se por acaso a Terra estiver girando mais rápido que ele, eventualmente o que é que vai acontecer? É como se ele estivesse ficando para trás. Vocês percebem então que nessa brincadeira o Brasil fica sem celular? Não é legal, né? E aí o que é que a gente pode fazer para dar conta disso? A gente tem que colocar ele para girar numa velocidade em que a gente garante que ele vai ficar naquele mesmo ponto. Como que a gente faz isso, Igor? Bom, a Terra ela vai ter que dar uma volta em quanto tempo? Em 24 horas, não é isso? Então, se o satélite também der uma volta em 24 horas, eles vão ter a mesma velocidade angular. A linear do satélite vai ser maior, porque o raio é maior. Mas então, se esse período aqui ele estiver em horas, a gente vai ter 24. Vai ser igual a 2π vezes a distância sobre a velocidade que a gente precisa. Tranquilo, gente? Então, a partir daqui, a gente tem como calcular a velocidade para que ele fique estacionário. Só que para isso ainda tem um outro detalhe. A gente tem que definir a altura dele. Porque percebam que o círculo que ele está fazendo tem um centro bem aqui, né? Então, a distância que ele tem seria o quê?
o raio da Terra. Isso aqui então seria o raio da Terra, mais o quê? Mais essa distância aqui, seria a altura dele. Então, se por acaso a gente tiver que calcular alguma coisa desse gênero, podem ficar tranquilos, dados do problema vão responder isso pra gente. Ok? Então, gente, era basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre gravitação universal. Como vocês viram, tem um bocadinho de cálculo aqui, mas os cálculos são simples. E por que tem esse bocadinho de cálculo? Porque foi a contribuição de Newton. Mas lembrem, basicamente, de que essa força que os corpos vão estar fazendo, por exemplo, que um corpo está fazendo sobre você, ela existe basicamente porque tem massa. E ela é proporcional às massas e inversamente proporcional à distância ao quadrado, como a gente tinha visto aqui. Por que você não atrai o monitor? Porque essa constante é muito pequena. Por que os planetas se atraem? Porque as massas dele são muito grandes. A gravidade, gente, só vai depender de quê? Da constante, da massa do planeta e da distância até o ponto em que você está querendo medir a gravidade. Ou seja, a gravidade aqui na base da Terra e a gravidade no meio do espaço não seria a mesma. Além disso, lembrem que essas forças elas vão estar atuando como sendo as forças centrípetas. Então, para deixar alguma coisa em órbita, a gente tem uma velocidade mínima que depende de quem? Da puxada da gravidade e da distância que existe entre o centro do planeta e a altura em que ele vai estar. Tudo bem? Para que ele fique geoestacionário, ele tem que ter a mesma velocidade angular da Terra. Ou seja, ele tem que ter também o quê? Um período de 24 horas. Igor, se fosse um outro planeta, aí ele teria que ter o mesmo período do outro planeta, seja quantas horas forem. Tudo bem? Então, gente, espero que esteja tranquilo. Tem a listinha lá no Estudo em Dia para vocês darem aquela testada. Agora, sintam-se à vontade, porque vocês já estão prontos. Vocês já viram Kepler, vocês já viram Newton. Podem ir lá arrasar. Espero vocês na próxima aula, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato.